mais importante, talvez, seja o próximo, que é a pedra de Roseta, né? É feita em granito preto, recente na história, porque ela é datada de 196 anos antes de Cristo, ou seja, ali já pertencendo ao período helenístico ou ptolomaico, e ela está no British Museum também. E por que que ela vai ser tão importante? Justamente por ela estar próxima no espaço e tempo nosso. Então, o que a gente tem nessa pedra, né, possibilitou a tradução de todos os outros documentos. Então, aqui a gente tem um detalhe, né, da escrita em hieróglifos, né, e uma explicação aqui do que foi feito. Pois bem, vamos a ela. Então aqui a gente tem a pedra de Roseta e primeiro coisas técnicas, né? Já falei de quando ela é datada. De altura ela tem 1,14 m, de largura 72 centímetros e pesa aproximadamente 760 quilos. Essa imagem eu peguei da Super Interessante, tá? Foi uma das imagens que valeu a pena reutilizar. Daí eu cito a fonte original porque explica bem o processo. O que acontece? A maior parte, vou até me aumentar aqui um pouquinho, de objetos arqueológicos que tínhamos estava escrito em hieróglifo, né? E nesse período, né, da descoberta desses artefatos, ninguém mais falava ou lia em hieróglifos. Se perdeu, uma língua morta, é considerada uma língua dos deuses, né? Então não sabiam. E esses documentos então ficavam com lacunas de interpretação. Só que durante o período de dominação românica ali, né, do Egito, eles desenvolveram uma nova forma de escrita, que é o demótico, ou mais conhecido como copta, né? O copta já era, de certa forma, também raro de ser interpretado e difícil de ser interpretado. Poucas pessoas sabiam copta. Porém, ela também estava escrito em grego. E grego já era uma língua que o pessoal conhecia, né? Essa pedra vai ser já descoberta em períodos modernos, tá? E então o grego era uma língua que o pessoal conhecia. Tá. E o que a gente faz com essa informação, né? O que acontece é que um egiptólogo, né, o Champollion, ele sabia copta. Então, ele percebe que é a mesma coisa escrita em 3 diferentes formas: em hieróglifo, em copta e em grego. E aí ele faz esse paralelo entre as linguagens. E aí a gente começa a compreender as coisas que vimos até agora. Então, a lista de Abdus, o pergaminho de Turim, enfim, a gente vai conseguir traduzir graças a essa pedra que foi escrita em 3 diferentes línguas. Então, a gente sabe que era para ser escrito, né, que este decreto deverá ser escrito em uma placa de pedra dura na escrita sagrada, nativa e dos gregos,
Então, aqui a gente tem um sentido da leitura, né? Que indica qual o sentido que devemos ler. Ou seja, não se lê da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, pelo menos a parte do hieróglifo, né? São 28 linhas, a gente considera, 32 no copta e 54 em grego, tá? Aqui a gente tem temos um exemplo de um cartucho com o nome de Ptolomeu, né? Escrito, como eu disse, da direita para a esquerda. Então vamos analisar essa lista, né? E aí essa é a tabela que o Champollion faz. E aí ele lista primeiro todas as letras gregas, né? Então, tudo listado aqui. Aqui ele coloca as demóticos, né? Ou copta, que era a língua nativa dos egípcios nesse período. Então, ele sabia, e graças a isso ele conseguiu entender que se tratava da mesma coisa. E aí ele vai fazendo o paralelo, né? Dos sons e dos significados, né? Das letras. E por último, que era praticamente indecifrável, os hieróglifos. Então aqui na frente a gente tem, então, por exemplo, o A, né? Então, 2 símbolos em copta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 símbolos para representar o A em hieróglifos, né? A gente vai ter delta, então 2 símbolos, e assim por diante. Tem o pi, então como é que era? E isso possibilitou a tradução, né? Em geral a gente vai ver que esses hieróglifos estão associados ao símbolo dos deuses. A gente vai aprofundar isso nas aulas seguintes. Aqui é uma projeção de como seria a pedra de Rosetta, né? Que provavelmente era uma estela. Então, como toda estela, ela tem na parte superior a representação ali, né? Dos deuses, das deidades egípcias. E esse é o pedaço que a gente tem. Tá faltando um pedacinho aqui, né? Na parte inferior na língua, no grego, né? E uma grande parte faltando em hieróglifo, mas a gente sabe porque tem o texto praticamente intacto, né, na parte de copta, e o que foi danificado em copta a gente tem inteiro em grego. Então um completa o outro. Aqui é uma projeção da escrita em grego, né, dessa pedra de Rosetta. Então a gente tem da 18ª linha até a 54ª, o pedaço faltando, mas temos a ideia de qual letra, né, de qual escrita se referia. Claro que tem mais para cá, mas a gente já tem uma ideia de qual é a palavra, pelo menos, né?